Palavra Final, com Alexandre Garcia. Agora estou aqui no claustro de um antigo mosteiro para falar do lançamento da revista New Yorker, que é, digamos, uma Veja dos Estados Unidos, no próximo dia 14. Vocês teriam acesso a isso entrando lá no Google New Yorker. Aí diz assim, que um juiz brasileiro enfrenta o extremismo digital, né? A reportagem é de John Lee Anderson. Diz que o juiz luta contra o extremismo digital e com isso enfrenta Bolsonaro, Musk e Trump. Bom, aí a gente vai ver o que foi destacado aí dessa entrevista, que já saiu digitalmente com o ministro Alexandre de Moraes. E diz o seguinte, palavras dele: se Goebbels estivesse vivo e tivesse acesso ao X, estaríamos condenados. Os nazis teriam conquistado o mundo. Goebbels era o ministro das comunicações, o ministro da imprensa, o ministro da verdade do Terceiro Reich. Agora tem uns errinhos históricos aí. Acho que o ministro não se informou bem. O Mussolini era bem melhor no seu fascismo como convencimento das massas. É que o Mussolini era jornalista e tinha muito mais técnica sobre isso. Os grandes discursos de Mussolini na Piazza dei Popolo arrebatavam o povo italiano. E conseguiu arrebatar o povo italiano da península inteira. Né? E ele esquece também de uma pessoa que salvou o mundo só pela fala, pelo discurso. Winston Spencer Churchill. Ele evitou que os alemães entrassem na ilha, atravessassem o Canal da Mancha, só com discurso. Combateremos nas praias, nas nossas casas, nas praças, em toda parte, nós resistiremos. Né? E quando os ingleses defenderam Londres naqueles ataques da Luftwaffe, eram poucos aviadores da Royal Air Force. Ele disse, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Mais tarde ele identificou a cortina de ferro, uma cortina que baixa de Stettin no Báltico até Trieste no Adriático. Uma cortina de ferro baixou sobre a Europa. Winston Churchill. Ele está esquecendo disso, de pessoas que eram muito melhores que o Goebbels, ministro da propaganda. Hoje nós temos aqui no Brasil o ministro da propaganda. Bom, aí, imagina só, o Itamaraty está trabalhando muito para negociar que a guerra tarifária seja menos prejudicial possível para o Brasil e seja até vantajosa. Mas aí, num outro poder, no Poder Judiciário, os poderes deveriam ser harmônicos e independentes. No Poder Judiciário, um juiz dá uma entrevista para uma grande revista americana, fazendo ironia a respeito dos americanos. Olha só o que disse o ministro Moraes. Se enviarem um porta-aviões, então veremos. A pergunta foi, e as pressões americanas sobre o judiciário brasileiro? Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. Essa frase vai ser muito mal recebida no meio das negociações. Né? Mas o ministro Moraes abriu muita coisa. Olha só o que ele diz. Não é saudável para a democracia ter a Suprema Corte como ator político o tempo todo. O desafio é como garantir que o tribunal volte à normalidade. Ou seja, ele está confessando que o tribunal está num caminho politizado e que isso não é normal. Enfim, depois perguntaram, e sobre Bolsonaro, pode ser candidato, não pode? Aí ele disse que Bolsonaro poderia apoiar Michele ou seus filhos, né? Porque nenhum deles tem as mesmas relações com as Forças Armadas. Isso no entendimento dele. Né? Se Bolsonaro tivesse relações com as Forças Armadas fariam toda a vontade dele o tempo todo.
né? Mas o que estão discutindo no Supremo é que Bolsonaro queria golpe e as Forças Armadas não quiseram. Bom, mas aí é outra discussão. Então está aí mais uma entrevista de ministro do Supremo que choca pessoas da minha idade. Nós, da geração dos 40, nunca vimos antes ministro do Supremo dando entrevista. Nem os americanos terão visto antes ministro da Suprema Corte de lá dar entrevista na revista, em qualquer revista americana, ou em qualquer jornal. Bom, falando de judiciário, processo nos Estados Unidos sobre a falsificação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, na Flórida, no aeroporto de Orlando, teve audiência hoje, nesta quarta-feira, e a audiência decidiu que o processo vai seguir em frente, né? Ou seja, vai entrar agora na fase de tomar as provas, né? Quem são os acusados? É a alfândega dos Estados Unidos e o Departamento de Segurança das Fronteiras dos Estados Unidos. Consta que foi um brasileiro que trabalha num desses setores que teria feito a falsificação, que não ficou completa, né? Porque ele escreveu Felipe, né? Como é admissível no Brasil, né? Felipe é no mundo inteiro, agora Felipe é no Brasil. Mas, enfim, isso vai seguir em frente, vai ser apurado, porque foi a base da prisão do Felipe Martins. Ficou 6 meses na prisão, 10 dias de solitária, né? Certamente para fazer uma colaboração premiada que ele não fez, né? E agora foi multado em 20 mil por desobediência à proibição de usar redes sociais. Só que ele não usou. Ele saiu do fórum acompanhado do advogado dele, o desembargador Sebastião Coelho, e o desembargador Sebastião Coelho, com o Felipe Martins a seu lado, e calado, né, fez uma gravação que depois ele postou nas redes sociais, dizendo: está aqui meu cliente, não pode trabalhar, tem que ficar em casa, não pode falar, etc. E o cliente é que foi multado. Felipe Martins é que foi multado em 20 mil. E, por último, a Câmara dos Deputados, né, inclusive com votos de alguns deputados do PL, votou urgência para aquele projeto de lei que aumenta os salários dos auxiliares de gabinete dos ministros do Supremo. Aumentos que vão de 1.400 até 3.200. Só para lembrar, o judiciário brasileiro é o segundo mais caro do mundo. O primeiro é o judiciário de El Salvador, mas é justificável, né? Porque todos os bandidos estão na cadeia lá em El Salvador. O El Salvador e Brasil são os únicos que ultrapassam 1% do PIB. O Brasil é 1,3% do PIB. E a média mundial, quase todos os países gastam 0,3% do PIB, ou seja, 0,3% do PIB no Poder Judiciário. Enfim, queria só lembrar, né? A gente falou do Juscelino Filho, ele caiu fora, não é mais ministro das Comunicações. Quem vai indicar é o partido dele, União Brasil. Vejam só, não é o presidente Lula, porque ministro é um auxiliar do presidente da República. União Brasil é que vai indicar para botar um deputado lá, um deputado que foi eleito para representar os eleitores dele. Agora esse deputado vai dar as costas para os eleitores dele, vai trair os eleitores dele para ser ministro, para ser um mero auxiliar do presidente da República. Parece que isso é um grande negócio. Pode ser, porque, enfim, a Polícia Federal está investigando, já 3 meses de investigação, as emendas, o dinheiro das emendas que são desviados. Inclusive, o líder do União Brasil, Edmar Nascimento, diz aí o Estadão, que está sendo investigado por desvio de emenda que ele mandou lá para o prefeito, que é o irmão dele, Campo Formoso. E teve uma licitação que já estava com resultado marcado. São coisas, né? Eu imagino, a gente vê aqui e ali, deve ter muito caso assim, de emenda
parlamentar que acaba entrando no desvio, né? De Santiago de Compostela, Espanha, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.